una reunión preparatoria de todos los educadores dos 4 países do Mercosur con la finalidad de que este proceso de integración apetecido, querido por los povos, se encamine por la senda que tiene que tener, a senda da cultura, do conhecimento mais profundo dos povos, de maneira tal que a competência que está bem no campo econômico sea substituída pela cooperación, por la solidaridad entre todos los povos, porque ningún povo da tierra es autosuficiente, todos precisamos uno de otro, en menor o mayor medida. O día que esta conceituação gane a consciência, então estaremos em condições de falar da integração de um mercado no qual nós nos sintamos realmente orgulhosos. E assim como chegamos nós a São Paulo, no seu aeroporto, onde diz, por um lado, passageiro do Mercosul, a igual que na Europa diz, por exemplo, de la Comunidad Europea, y él pasa por un lugar sin exhibir ningún pasaporte. También acá ese ejemplo que está ahí en Guarulhos, no aeropuerto de Guarulhos, es una cosa que levanta el espíritu de cualquier persona sensible. Estimo yo, entonces, na base de nuestra experiencia constitucional, porque por un azar do destino, eu tive na elaboração da Constituição, agora me toca a aplicação dessa Constituição. Conheço a fraqueza e a altura. Assim também, quase que a menudo estão chegando questões jurídicas relativas ao Mercosul. Nós temos problemas comuns, pouco felizes e alguns provavelmente felizes. Por exemplo, a coordenação de ações entre as administrações de justiça em relação a alguns fenômenos realmente desgraçados que todos padecemos. O negócio que é do contrabando, roubo, o criminoso que fuge de um lado para outro. Isso é que vai levantar a nossa consciência comum e saber que existe realmente ordem jurídico igual entre todos os países do Mercosul. ¿Por qué igual? Porque nenhum país pode desconhecer os direitos humanos. E na base da afirmação dos direitos humanos, qualquer regulação que venha a interferir é nula. Mas precisamos tornar operante, vigente, tudo isso. A tal fim, eu creio que se impõe progressivamente a geração de instituições supranacionais. Naquele sentido que, desde luego, o grande filósofo Hans Kelsen já não falava em sua teoria general do direito do Estado. Admitimos um monismo nas fontes geradoras do direito ou admitimos uma pluralidade ou dualidade, como queira chamar. Desde o momento que estamos falando de uma ordem jurídico supranacional, está dito que qualquer que seja a contingência própria de cada uma das legislações nacionais, aquele orden jurídico supranacional vai ter que ter preeminência, a não ser que justamente viole o que está no seu princípio, ou seja, os direitos humanos. Então, e reservando para posteriormente qualquer esclarecimento sobre o que foi a minha tese, nenhuma Constituição é possível reconhecendo os direitos humanos e regulando-los. Ningún Mercosul vai surgir se não há essa comunidade de povos respetuosos dos direitos da pessoa humana, de sua dignidade, de sua verdade essencial. Então, se nós não respeitamos isso, estamos falando no ar, estamos falando no mar, como dizia Bolívar. Por isso, digo para vocês, qualquer esclarecimento posterior, estou à vossa disposição. E respeitando o horário que diz acá, meu grande amigo Olavo, agradeço sinceramente a vossa atenção. Muitas graças. Bem, agradeço a sua intervenção.
participação das instituições ao Mercosul. Seja a minha primeira observação a referência a federalismo, quando se examina, se estuda a integração econômica entre Estados soberanos, em especial aqui no caso do Mercosul. O tema do federalismo, construído praticamente nessa era moderna a partir do século XVIII, e especialmente fixou o padrão clássico do federalismo norte-americano, ele se destinava a construir e a estabelecer uma ordem política soberana, um Estado soberano, em que as partes que integram esse pacto federativo abrem mão das suas soberanias e, sem entregar ao governo central todos os poderes, ou seja, reservando-se às entidades integrantes da federação uma área razoável de autonomia, criam e estabelecem uma outra esfera, uma esfera central, também autônoma, que cuida de determinadas competências, determinados encargos e para os quais recebe determinadas dotações tributárias. É interessante observar que neste século XX, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando surge algo de novo, que é a necessidade de associação de Estados soberanos em unidades de integração transnacional ou supranacional, o tema da federação reaparece aqui, embora não no contexto da criação de uma ordem estatal soberana, mas num esforço de criação de um organismo que não destrói a soberania dos Estados que o integram, mas que constrói, por sua vez, uma série de mecanismos e de instituições voltadas para a integração das economias, dos problemas sociais e até de questões monetárias, cambiais monetárias e políticas. A federação, então, aqui, a partir da Segunda Guerra Mundial, nos sinaliza como um grande instrumento que está criando, quem sabe, um novo tipo de unidade política. Eu creio para mim que nós assistimos, nos dias de hoje, o nascimento de uma nova espécie de unidade política. Nós não sabemos exatamente como é que essa unidade política nova ela vai definitivamente ser organizada. Mas nós já sentimos que embarcamos num processo irreversível, inexorável, de criação de novas unidades. Unidades que começam na esfera alfandegária, passam para a esfera econômica e cultural e, de alguma maneira, onde se concluiu numa espécie de integração política que possivelmente não acabe com a soberania dos membros dessas novas organizações internacionais, pelo menos importa em limitações e importa uma nova distribuição espacial de encargos e de tributos. E quando se trata de distribuição espacial de encargos e tributos, nós estamos mudando da forma de Estado, nós estamos mudando da federação. Agora, vistas as observações preliminares, eu, para ser bem sintético, permitindo dificuldades que se seguirá, eu quero contar alguns obstáculos que eu vejo do exame exclusivo, da ótica exclusiva da Constituição Brasileira de 1988, o exame de 4 obstáculos que eu acredito existirem, salvo o melhor juízo, eu acredito existirem
em nossa organização constitucional e que colocam, pelo menos, interrogações sobre o futuro desta integração que nós chamamos de Mercosul e futuro da sua eficácia, da sua eficiência em termos de realidade. Primeiro, a questão da soberania. O Brasil, na Constituição de 88, ainda está na época da afirmação pura e, eu diria quase que absoluta, da soberania nacional, sem a previsão da possibilidade de limitações à soberania nacional em função de organismos internacionais que venham a ser criados para a segurança do continental e para a integração societária e posteriormente cultural e econômica. A nossa Constituição, no seu artigo 1º, ela estabelece como o primeiro princípio do Estado democrático de direito e que fundamenta esse Estado democrático de direito a soberania. Sem restrições, sem adjetivos, a soberania. Eu refiro que na ordem econômica e social, no artigo 170 da nossa Constituição, onde estão arrolados ali os princípios gerais da atividade econômica, aparece o inciso primeiro, soberania nacional, como um princípio geral, fundamental, que deve reger as relações entre o público e o privado no Brasil, as relações entre a atividade econômica e o setor público. Primeiro princípio, a soberania nacional. Isto a mim, essa previsão absoluta, essa previsão sem alguma ressalva limitativa, é, no meu entender, ou poderá vir a ser, no meu entender, um problema, poderá acarretar um problema prático em termos de Mercosul. Eu digo isso porque, como bem foi lembrado pelos expositores anteriores, as constituições europeias, em geral, as constituições europeias posteriores à Segunda Guerra Mundial, elas procuraram mitigar a afirmação da soberania. A mais notável das tentativas desse propósito foi a Constituição da República Federal Alemã, que no seu artigo 24, que já foi lembrado, diz de forma muito sintética, muito clara e muito simples que a República Federal pode transferir por lei determinados direitos de soberania a instituições internacionais. A Constituição espanhola, que é o grande marco desta segunda fase do constitucionalismo posterior à Segunda Guerra, tem um artigo interessantíssimo, 93. Poderá ser autorizado, diz o artigo 93, por lei orgânica, a celebração de tratados pelos quais seja atribuído à organização ou instituição internacional o exercício de competências derivadas desta Constituição. Nada mais do que a transferência, ou então a transferência de exercício, a atribuição, transferência de exercício de competências ou de poderes ligados à soberania, decorrentes do poder constituinte originário da Constituição espanhola. No Brasil falta esta regra, e esta regra, de fato, pode vir a ser, do ponto de vista prático, trazer alguma dificuldade para o fortalecimento do Mercosul, especialmente quando, em termos do Mercosul, a necessidade prática obrigar a existência de órgãos realmente comuns, de órgãos realmente supraestatais. Porque no estágio atual do Mercosul, os órgãos do Mercosul são todos compostos
Estados signatários. Nós não temos ainda, em nível de Mercosul, instituições propriamente comunitárias. Nós temos, na verdade, duas grandes instituições, o Conselho e o Grupo do Mercado Comum, instituições que não são propriamente dentro do direito comum, da sua organização de instituições comunitárias, mas instituições, digamos assim, compostas pelos membros do Tratado de Associação. De modo que, quando se tornar necessário a criação de determinadas instituições, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, de um poder judiciário com competência para os conflitos de direito comunitário que há de ser necessário para a segurança dos investidores, como bem lembrou o primeiro dos donos do belíssimo trabalho, quando isso se tornar necessário, realmente poder-se-á questionar se no Brasil é permitido esta transferência ou essa função de poderes soberanos da Constituição para organismos internacionais, organizações internacionais. Um atenuante para o jurista, na hora de resolver os problemas concretos, talvez estivesse uma interpretação generosa do parágrafo único do artigo 4. Nós temos esse interessantíssimo artigo dispositivo, parágrafo único do artigo 4, que nos diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nós poderíamos, quem sabe, numa interpretação extensiva e generosa, quem sabe, reconhecer aqui uma abertura de exceção. Há aquela teoria de marcha dos poderes implícitos de uma Constituição. Toda vez que a Constituição estabelece literalmente, gramaticalmente, poderes fins, ela há de conceder e entenda-se que está concedendo poderes meios para a realização desses poderes fins. Aqui se estabelece uma competência fim para a República Federativa do Brasil. Buscar a integração econômica. Aqui está uma regra que estabelece um fim, um poder fim. Eu poderia generosamente interpretar que, dados os fins, devemos compreender a Constituição como tendo dado também os meios para efetivar essa integração. E esses meios importariam, nesse princípio implícito, importaria uma limitação da nossa soberania no sentido de atribuição de competências de soberania a órgãos internacionais que visem justamente o objetivo desse trabalho. Segunda observação, segundo obstáculo, a nossa indigência em nossa Constituição sobre a posição e a eficácia do tratado do nosso ordenamento jurídico. Nós não temos nenhum artigo da Constituição que diga, como as Constituições europeias em geral têm, como a Constituição paraguaia, agora introduzimos no artigo 75, nós não temos nenhuma regra da Constituição que diga qual a posição dos tratados do direito público. Nós temos uma questão que envolve uma série de polêmicas. Me parece a mim que o Supremo Tribunal Federal tem balizado o entendimento dessa matéria no sentido de que o tratado equivale a uma lei federal e, como tal, o tratado altera a legislação anterior, mas, de qualquer maneira, deixando aberta a ideia de que leis posteriores podem alterar tratados. Há um ramo do direito nosso, do direito tributário, que no artigo 98.5 tem uma regra que diz que os tratados e convenções internacionais em matéria tributária, eles alteram a legislação anterior, mas não pode ser alterado pela legislação interna posterior. Esse princípio nós não temos nos tributos. Mas os nossos tribunais não apreciam
fundamentos em que os contribuintes levantam colecionam apresentavam as regras do GATT para exibir via isenção de alguns tributos ou de algumas exigências internas. Nos nossos tribunais, essa posição é clara no TRF do Rio Grande do Sul, da 4ª região, mas eu acredito que podemos colocar essa posição como sendo, de certa maneira, também a posição do Supremo, de fazer uma distinção quando o tratado é um tratado-lei, quando o tratado geralmente os tratados multilaterais, em que os países concertantes, eles se obrigam, basicamente no plano do direito internacional, como pessoas jurídicas de direito internacional, essas regras que revelam mais intenções ou obrigações de se criarem as legislações internas, como claramente parecia ser as regulações do estilo GATT. Nesse caso, o tratado não gera direitos subjetivos internos e o tratado, portanto, não pode fundar direito subjetivo ou pretensão de pessoas privadas ou físicas individuais na ordem brasileira. Mas aqueles tratados específicos, aqueles tratados de poucas partes bilaterais ou de algumas partes a mais, que são tratados que foram feitos de forma concreta, visando realmente regular em detalhe a organização ou aquela área da matéria jurídica, esses tratados teriam uma ideia de contratos, que sim, deveriam ser interpretados, esses tratados, como gerando direitos subjetivos às partes, gerando direitos subjetivos, portanto, podendo as partes ingressar nos tribunais e pleitear direito ou reconhecimento de direitos com base nessas disposições de tratados contrários. No Brasil, nós não temos essa regra e isso pode trazer algumas complicações, pode deixar de criar desde logo uma linha clara para a orientação das decisões judiciais e poderia trazer algumas perplexidades. E eu acho que é uma matéria que necessitaria, talvez, pensando para o futuro, em alguma adaptação da Constituição desse ponto. Terceiro, a questão federal. O Brasil em si mesmo é uma federação. Nós temos três, que é o caráter peculiar da Federação Brasileira, a existência de três esferas autônomas de competência, todas elas fincadas na Constituição. Ora, quando a União, através desses tratados, assume obrigações, há uma possibilidade de problema na medida que a nossa Constituição não prevê regras limitativas ou regras que abram algumas exceções, a dificuldade de saber se esses tratados e esses acordos firmados pela União, se eles realmente obrigam Estados e obrigam municípios. Normalmente, quando a nossa Constituição entrega competência legislativa tributária e competência legislativa tributária para os municípios e atualmente impede que a União Federal conceda isenções de impostos estaduais e de impostos municipais. Se nem isso a União pode fazer, eu acho que há uma dificuldade aí de mecanismos pelos quais a autoridade que conserta os tratados, que é sempre a União, possa trazer para o direito comunitário restrições de competência dos Estados e dos municípios. Aqui é outro problema que me parece exige, pelo menos, pensar sobre as dificuldades. E, enfim, e estou encerrando, a questão da ordem econômica e da ordem social. Nós sabemos que essas novas organizações internacionais são bem diferentes da unidade política do Estado Social. A unidade política do Estado Social, ela previa ou prevê
como regra princípios da ordem econômica e social para facilitar a intervenção do Estado na economia, para aumentar o peso do Estado na economia. Na área social, prever regras de direitos sociais ou mais específicos ou mais genéricos, mas é conhecida essa tendência característica do Estado social em estabelecer regras constitucionais sobre a ordem econômica e sobre a ordem social, tendo um sentido de permitir a intervenção do Estado, a atuação do Estado na economia e, em busca de um consenso entre ideologias diferentes, muitas vezes garantindo normas específicas para contentar as correntes ideológicas e permitir que essas correntes ideológicas venham todas a assinar a Constituição. Ora, o direito comunitário, porém, essas organizações comunitárias, elas se estabelecem em nome de um princípio da liberdade econômica e de mercado. Os seus artigos são para promover o livre trânsito e circulação dos fatores produtivos, desde o trabalho, passando pelas empresas, pelas indústrias e pelos capitais financeiros, pelo fluxo de capitais. É para assegurar o fluxo de capitais. Então, essas entidades supranacionais ou transnacionais de integração, elas, diferentemente do Estado social, elas fazem uma profissão de fé na liberdade do mercado e no livre fluxo de capitais. E aqui encerro a seguinte pergunta: quando a nossa Constituição, na ordem econômica, estabelece certos limites da liberdade econômica, eu digo, esses limites estão na Constituição. Não há dúvida que a Constituição prevalece sobre os tratados. E nós teremos aqui uma grande dificuldade de a nossa Constituição estar proibindo aspectos de economia de mercado na área comunitária que os Estados contratantes queiram fazer. Eu daria um exemplo na ordem social. A nossa Constituição estabeleceu no artigo 7º um direito do trabalho constitucional mínimo. E ali existem regras bem específicas, bem auto-aplicáveis no artigo 7º do direito do trabalho mínimo. É direito constitucional. Se fosse só matéria de CLT, esta necessidade, quem sabe, para um futuro problema de regulamentação do fluxo do trabalho, poderia o tratado ou acordos no âmbito do Mercosul estabelecer regras de harmonização do direito do trabalho que estariam alterando a CLT e não seriam revogadas por modificações posteriores à CLT. Mas eu pergunto, e se essas regras estão na Constituição? Se estão na Constituição, o tratados do Mercosul e atos do Mercosul, especialmente desse subgrupo que trata do subgrupo que trata da legislação trabalhista, ele não poderia propor e não poderia efetivar alterações na legislação do trabalho que contrariassem a Constituição. Então, apenas para provocar certas ideias de necessidades de adaptação da nossa Constituição ao direito comunitário ao Mercosul. Muito obrigado.
de saber se nessa globalização, nessa formação de espaços econômicos, com tendência à conformação de novos espaços políticos, nós estaríamos perante uma federação internacional com países mais autônomos e soberanos a conformar, ou se estaríamos perante confederações com soberanias restritas, limitadas por livre disposição de se adaptarem e concordarem na integração nesses espaços. Hoje eu estou absolutamente convencido que o mundo caminha para a formação, no primeiro tempo, de grandes espaços econômicos com tendência à formação de espaços políticos e, numa segunda etapa, na formação de federações internacionais com a possibilidade de um Estado universal nos próximos 30, 40, 50 anos. E quando eu falo isso, eu falo absolutamente convencido de que hoje nós ainda discutimos com categorias jurídicas, econômicas, sociais e políticas do passado, sem perceber que a sociedade evoluiu no mundo de tal maneira que não há Estado nem governo capaz de conformar uma situação de tranquilidade como se visualizava na Inglaterra vitoriana. Hoje, os governos não conseguem controlar nem a moeda, nem a economia, mesmo nos países mais desenvolvidos. Hoje, a competitividade internacional modifica de dia a dia. E hoje, alguns problemas fundamentais são discutidos anualmente pelo Grupo dos 7, sem qualquer visualização de solução futura. Há mais de 7 anos, entra na pauta anual os 7 países mais poderosos do mundo como enfrentar um problema que é o desemprego versus tecnologia. Como o avanço da tecnologia que reduz empregos num mundo que cresce em nível de população e de idade dessa população, como equacionar esse problema em espaços nacionais na medida em que hoje as grandes questões, as grandes perguntas, os grandes dilemas dos futuros governantes, já que estes não estão mostrando talento suficiente para solucioná-los, depende fundamentalmente da possibilidade da integração de espaços. Quando no Brasil, ou na Argentina, ou no Paraguai, ou no Uruguai, tem que se enfrentar a concorrência de produtos que chegam de Taiwan ou da China continental, em que a mão de obra não custa nada, para concorrer com os produtos fabricados no país, em que os direitos sociais praticamente duplicam o valor do custo da mão de obra, no Brasil estando em torno de 102%, na Argentina em torno de 60%, é evidente que esse problema é insolucionável apenas por um Brasil, por uma Argentina, por um Uruguai, por um Paraguai, ou por qualquer outro país. Então me parece hoje irreversível a formação dos grandes espaços econômicos. Me parece absolutamente possível, até num curto espaço de tempo, pela velocidade dos acontecimentos políticos e econômicos, a formação de espaços políticos. E mais do que isso, há uma reformulação absoluta do conceito de soberania. Quando a União Europeia, no Tratado de Maastricht, decidiu ter um Banco Central Europeu, neste momento se limitou à soberania de todos os países europeus. E se isso se tornar uma realidade até o fim do século, com o Banco Central Europeu definindo a política dos bancos centrais de cada país e definindo qual é o instrumento de troca, não mais de controle do próprio país, porque um país é soberano na medida que controla a sua moeda, e se não tiver mais controle dela, não soberano é evidente que neste momento os Estados soberanos, no exercício da sua soberania, decidiram restringi-la, a fim de que efetivamente se pudesse dar um salto de qualidade, a fim de conseguir-se um desenvolvimento maior de
espaços que isoladamente teriam pouca possibilidade de sobreviver numa competição selvagem. É importante colocar esse aspecto, porque nós do Mercosul estamos dando os primeiros passos. Nós não temos um parlamento do Mercosul. A Europa tem um parlamento europeu. Quem vai à Europa no período da eleição para o parlamento europeu fica impressionado. Os deputados que concorrem a participar do parlamento europeu disputam essa eleição no seu espaço geográfico como estariam disputando a eleição de guerra. O Tribunal de Luxemburgo, cujas decisões daquilo que diz respeito à sua matéria pertinente, que não é evidentemente com a amplidão dos tribunais do Poder Judiciário, mas que diz mais respeito às relações de natureza econômica, as suas decisões terminam prevalecendo sobre os tribunais no exercício da soberania desses países que permitiram que o Parlamento Europeu e o Tribunal de Luxemburgo possam deliberar em matéria de interesse comunitário sobre o interesse local. E quando se fala em Banco Central, em moeda, porque estou convencido que um país que não tem moeda não tem sequer Constituição, um país que não tem moeda não tem estabilidade, e um país que não tem estabilidade não tem Constituição estável e, portanto, ela pode ser modificada a qualquer momento. Quando se discute se esse Banco Central Europeu, que será moldado no estilo do Bundesbank da Alemanha, em que só terá controle de moeda e não controle do sistema financeiro dedicado a um outro tipo de órgão capaz de controlar, porque na Alemanha o Banco Central não faz o que faz o Banco Central do Brasil, que dedica 10% do seu tempo à moeda e 90% ao controle do sistema financeiro e faz mal. Nós estamos vendo a crise diferentemente conforme depositem em bancos paulistas ou cariocas ou em bancos baianos, a evidência, a Europa conhecendo que quando o Banco Central tem que tratar de moeda e de sistema financeiro, termina tratando do sistema financeiro e não tratando da moeda. E por essa razão aderiram ao sistema do Bundesbank, que tem como única função garantir a estabilidade da moeda, porque garante a estabilidade do país, cabendo a outras funções do Estado, o desenvolvimento econômico, a solução do sistema financeiro, como aliás no Brasil aconteceu com a criação da Comissão de Valores Imobiliários em 76, matéria que antes pertencia exclusivamente ao Banco Central. Ora, no momento em que a França hoje, por exemplo, ela se opõe a esta formulação, porque o Banco Central francês trabalha com categorias diferentes do sistema alemão, que é o ideal para o sistema comunitário. Ora, dentro dessa visão nova de um mundo que sabe que só solucionaremos um problema de desenvolvimento econômico, de competitividade racional, de avanço da tecnologia, de garantia de um estado de bem-estar social, quando houver uma integração de espaços, porque é impossível a solução com espaços isolados e cada um fazendo, cada nação, as suas forças isoladamente, com erros e quase sempre tomando políticas defensivas que não são desenvolvimentistas. É evidente que nós temos que raciocinar com perspectivas futuras e não com categorias passadas. Eu estou convencido que nós vamos ter que adaptar a nossa Constituição. Eu diria mais, vamos ter que adaptar a nossa Constituição até no que diz respeito a cláusulas pétreas, dando uma interpretação construtiva. O professor Saldanha, que falou no artigo 170, no artigo 4, no parágrafo único, que para mim é muito mais do que um princípio programático, mas representa um dispositivo de finalidade desvendadora do século XXI para a Constituição brasileira. Nós temos o artigo 5º, parágrafo 2º, que se nós interpretarmos ao pé da letra, todos os tratados que o Brasil assinou sobre garantias de direitos individuais
tratarem daquela matéria que não poderão ser mudadas por outros tratados que se dirigirem. O que vale dizer, nós, inclusive, se tivermos uma interpretação liberal, estaremos, inclusive, atados para uma interpretação futura, construtiva, de uma realidade nova e que será universal. Por que os senhores pensam que os Estados Unidos, com uma dívida externa 2 vezes superior à dívida externa e interna brasileira em nível de PIB, porque a nossa dívida externa e interna dá 35% do PIB e a americana dá quase 70%, auxiliaram o México com 50 bilhões de dólares, 40% da receita tributária federal de um ano naquele momento de crise, porque era um parceiro na África e não interessava em nível de interesses comunitários, fora outros aspectos que também teriam que ser considerados, que este país viesse a falir num espaço econômico que se integrava com o Canadá, Estados Unidos e México. O que eu quero trazer aos senhores, e a minha posição é de mero debate, é que hoje nós temos que nos meter a uma realidade. Não é mais possível pensar uma soberania absoluta. As nações são soberanas e nem são. Se nós pegarmos o livro de Hart, no conceito da lei, ele diz perfeitamente que o conceito de soberania pode até existir sob domínio. E que na prática o conceito de soberania é um conceito adaptável a determinadas relações, a determinadas situações. O contínuo é indefinido. E quem define o que é soberania, em última análise, é a Suprema Corte. O direito é o que a Suprema Corte diz. Isto diz Hart. Na verdade, nós podemos chegar a essa formulação daquelas práticas americanas, no sentido de que a Suprema Corte adaptará essa realidade para que nós possamos crescer para um espaço maior. Mas é evidente que estamos dando os primeiros passos. Temos errado todos os 4 países signatários. Muitas vezes se pretende tirar mais resultados imediatos do que proposições futuras. Vimos, inclusive, um incidente entre Brasil e Argentina a respeito de automóveis, como representou, na verdade, erros passados de negociação e visualização presente de um problema que considerava muito maior do que realmente existia. Era um problema muito menor do que foi apresentado. Mas isso se faz, isso acontece, é próprio da formação dos espaços. O que foi o Tratado de Roma com 6 países signatários? Se não caminhar árduo para uma realidade que ainda não se conformou definitivamente, mas que mostra um sinal para todos nós. Eu estou convencido que é irreversível essa integração econômica. Sem ela, os 4 países, talvez o país, o Brasil, menos na primeira etapa, que é Argentina, Uruguai e Paraguai, que tem economias ainda avançadas em determinados pontos, mas globalmente, sem esta pujança, mais em função do mercado brasileiro de 160 bilhões de brasileiros, mas também numa segunda etapa, os países não teriam condições de negociação futura. Dou um exemplo. Na rodada do Uruguai, durante anos, a comunidade europeia, hoje a União Europeia, impediu a formação de um tratado porque queriam dar proteções aos produtos agrícolas da comunidade. Países altamente desenvolvidos, que sempre defenderam a liberdade do comércio exterior, dificultaram a negociação para proteger a sua agricultura sem condições concorrenciais com os Estados Unidos, Uruguai, Brasil. E só o fizeram no momento em que tiveram compensações, vantagens. Nós entregamos, quando era ministro da Fazenda desse país, alguém que agora está estudando economia, nós entregamos 13 mil produtos, reduzindo a alíquota de 35% para 20%, porque não soubemos negociar. E quando tivemos que reformular a política tarifária, por erro de visualização, passamos a ter problemas que não teríamos se tivéssemos ganho essa experiência de negociação que os espaços comunitários permitem. Em outras palavras, eu também não quero prolongar demasiado, já que
o meu espaço de tempo é de 900 segundos, eu gostaria de colocar para os senhores a minha absoluta convicção. Nós estamos a caminho de um Estado universal que pode se realizar, são estudos antecipatórios, são perspectivas que eu sinto em um espaço talvez de 50 ou 100 anos. Porque não será possível equacionar todos os problemas sociais que são decorrenciais da falta de desenvolvimento econômico nivelado no mundo inteiro se nós não começarmos inicialmente a ter esses espaços econômicos fortalecidos para uma integração em condições de discutir no futuro. E eu estou convencido que o caminho que a Europa está demonstrando, e haverá percalços, acho extremamente difícil implantação central de uma moeda comum europeia, moeda de pagamento, não apenas moeda escritural, de um banco central que possa intervir nos bancos dos países existentes, de problemas sociais que começam a ocorrer, de problemas de nacionalismos que aparecem na proteção de mercados que sentem nível de desemprego também atingindo as nações mais desenvolvidas. Sabendo de todos esses problemas, é que eu acredito que os legisladores futuros só poderão encontrar soluções a partir dessa globalização, que começa com um fortalecimento, a criação de espaços econômicos maiores, para a criação de órgãos como o Parlamento, como tribunais, que possam examinar tendências para fortalecimento do mercado, até aquilo que hoje já se fala em nível de doutrina na Europa, de se ter até um presidente europeu. Parece, e isso é fundamental para nós brasileiros, que pouco nos acostumamos a negociar. Para nós brasileiros, que pensamos que o nosso espaço, por ser grande e nosso, deve ser intocado. Que apesar de grande e pequeno, porque a universalização nos coloca em nível de PIB, com 8% do PIB da União Europeia, com 8% do PIB dos Estados Unidos, se considerarmos NAFTA, com menos de 6% do PIB desses países. E a evidência, se pretendermos criar para toda a nossa juventude algo que possa dar estabilidade futura, não poderemos deixar de reformular, de pensar em categorias futuras do direito, porque o direito terá que se adaptar à necessidade da realidade, que já não mais passa por estados nacionais, mas que passará necessariamente por estados supranacionais, por formação não de confederação, mas de uma federação supranacional futura. Eu não quero. Nesse trajeto todo, parece-me que ficou evidente uma síntese. Foi a síntese anunciada por Pérez Freire da necessidade do equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez. A rigidez dos objetivos e a flexibilidade dos meios a serem empregados. A
tentativa de buscar aquilo que é a característica fundamental do direito, que é o equilíbrio dos interesses. O equilíbrio dos interesses representados em cada momento do tempo que decorre. Equilíbrio esse que é baseado quase sempre na harmonia dos princípios que norteiam o direito, que nós todos conhecemos muito bem, que no fundo podem ser sintetizados na missão do direito constitucional, que é a de ordenar a vida das nações, permitindo a elas percorrer o trajeto da sua história, da sua existência, com ordem, com paz, com segurança, na busca da prosperidade, da igualdade e da legitimidade. Nesse sentido, eu tenho a impressão que, apesar do calor, dos ônibus e da poluição, nós conseguimos ter uma tarde extremamente luminosa, que arejou as nossas ideias, refrescou, foi extremamente bom. Agradeço muito a atenção de todos, estão encerradas essas